Paz seja convosco, queridos irmãos. Estamos aqui no mais uma manhã do Santo Sábado para transmitir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos dado. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus iniciando essa live com o tema de hoje, a origem do sábado. Pastor Eugênio. Que a paz seja convosco, a todos os irmãos aí que já estão sintonizados aí nesse estudo bíblico. Hoje, com certeza, Deus tem muito a falar no nosso coração, então convido você a estar pedindo para Deus falar ao seu coração. O tema de hoje é um tema extremamente interessante, muito importante, e tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar nessa manhã. Amém, irmãos. Então estaremos fazendo uma oração, mas antes dessa oração, peço aos irmãos que compartilhem essa transmissão, que curtam. Convida seus amigos para estar participando conosco, contigo na sua casa, com seus familiares. E também lembrando que é um tema muito especial para nós, é um dos nossos pontos de fé, que é o Santo Sábado. Então, muitas vezes a gente tem essa indagação na família, né, sobre o sábado. Hoje é a oportunidade que você tem para compartilhar desse conhecimento tão rico que é nos dado, que foi nos dado por Deus, que foi deixado desde o passado, que é o Santo Sábado. Amém? Então, o pastor Eugênio estará fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e, como nós falamos, convidar Deus a falar no seu coração. Então, de uma forma simbólica, põe a mão aí no seu peito, na altura do coração, pedindo que Deus fale com você neste momento. Pai Santo, Deus eterno, bendito, poderoso, grandioso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai querido, porque 7 dias, Senhor, se passaram, Pai. Estamos mais uma vez, Senhor, tendo a oportunidade de termos mais uma escola bíblica, Senhor, de estudarmos mais uma vez a Sua palavra. Por isso, ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor que és o dono, Senhor, de toda a sabedoria. És um Deus sábio, um Deus que conhece todos os corações. Queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, a que através do Teu Espírito possamos ter a sabedoria, Senhor, o conhecimento que vem do alto, Pai. E que com humildade, ó Pai querido, possamos aceitar, ó Pai, a Sua vontade. Fala conosco, Senhor, ó Pai, nesse dia, Senhor. Fala conosco, Senhor, ó Pai, nessa hora. Que o nosso coração, ó Pai, agora, Senhor, se abra para receber a semente que é a Sua palavra, Senhor. Para que ela germine, Senhor, e dê fruto, ó Deus querido, para a Sua glória. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos, ó Pai, que estão agora, Santo Deus querido, acompanhando esse estudo. Também, Santo Senhor, aquelas pessoas que receberão, Pai, neste momento, um convite, Senhor, para estar entrando, Pai, nessa sala de estudo, para estar participando, Pai querido, desse estudo. Fala, Senhor, a cada coração. Te agradecemos, ó Pai querido, por Tuas bênçãos, por Tua graça, e pedimos a Tua direção, ó Pai, neste estudo. Em o nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, hoje a gente vai estar fazendo ao contrário. Vamos estar primeiro passando os avisos. Então, temos aqui o demonstre sua gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Escreva um verso, um poema, ou faça um desenho e encaminhe para id7dia@gmail.com, ou também para o nosso WhatsApp, que é o 41 984000531. Então, esse é um projeto aqui da Igreja de Deus em Colombo, que também é estendido para os outros irmãos que nos acompanham aí. Se você tem um desejo, Deus tem colocado no seu coração o desejo de demonstrar a sua gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz, então encaminhe um desenho, um verso, um poema para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Amém? Então também temos aqui as lives que estarão acontecendo hoje. Hoje às 15 horas estaremos no Momento da Criança, a Hora da Criança. É um projeto bem especial da Igreja de Deus em Colombo, também é direcionado ao Ministério Infantil. E você, pai, você, mãe, convide sua criança, seus amiguinhos, os amiguinhos das crianças para estar acompanhando a nossa live às 15 horas. Também às 18 horas temos o Momento do Louvor, como os irmãos têm acompanhado, muitos têm já enviado seu Pai seja convosco, seus pedidos muitas vezes musicais. Então está aqui, às 18 horas, Momento do Louvor, você é o nosso convidado especial. Também temos aqui a Semana de Oração.
Até o findar desse sábado estaremos orando pela família da irmã Cida e a família da irmã Maria José. E na próxima semana estaremos orando pela família do irmão Diego Mainardes e pela Igreja de Deus em Piraí do Sul. Então, irmãos, para não tomarmos tanto o tempo, estaremos indo para o estudo, que tem como tema hoje a origem do Santo Sábado. Pastor Eugênio. Então, como já se tornou um costume, né, você pode estar acompanhando os textos que nós estaremos aqui lendo aí na tela do seu Facebook. Então, os textos estarão aparecendo na tela e, como o cooperador Luiz já falou, nós estaremos falando sobre a origem do Santo Sábado. Pastor Eugênio, antes da gente entrar no estudo, então a gente vai falar quem está nos acompanhando já. Temos aqui a irmã Karen, o irmão Cleito, que manda a sua saudação, a irmã Mariane Mainardes, a irmã Fábio Millet, a irmã Vera Brito também está nos acompanhando, a irmã Evelyn, a irmã Genesi, a irmã Cleide Lene, o ministro Carlos Mainardes, a irmã Cirlei. Então, irmãos, quando sobrar tempinho, a gente vai estar aqui mandando a sua participação, mas esperamos os irmãos também a sua colaboração, envie sua participação para nós, é muito especial, é muito bom ouvir o que Deus tem colocado nos seus lábios, para que todo o conhecimento que Deus tem nos dado seja compartilhado. Amém? Então agora vamos entrar no estudo. Gostaria que o Luiz pudesse ler juntamente com os irmãos e com atenção a introdução do estudo, para nós então darmos continuidade nesse tema. Amém. Vamos lá. Sábado, o santo dia do Senhor. Essa expressão pode dizer muitas coisas para alguns e para outros pode significar nada. Conhecer o verdadeiro sentido do sábado e praticá-lo é fundamental para todo aquele que deseja agradar a Deus e santificar sua vida a Ele. O sábado foi santificado e abençoado por Deus desde a criação do mundo. Por isso, o quarto mandamento da lei de Deus só formaliza algo que já existia. Isso, então, aprender e entender qual é o verdadeiro, qual é o sentido, né, realmente de se guardar o sábado, de se lembrar do sábado. Faz parte daquilo que Deus nos deixou, é uma ordenança do Senhor, fazia parte do desejo dele. E nós, como filhos obedientes, como filhos amados, nos interessamos em entender e precisamos querer entender aquilo que Deus espera de nós. Como o Luiz falou aqui no começo, a Igreja de Deus tem por princípio de fé a observação, a guarda do sábado. A Igreja de Deus é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E entendemos que, quando olhamos para a Escritura, e eu já quero adiantar que não será o assunto do estudo de hoje, mas se Deus assim quiser, na semana que vem, mas observamos que Jesus, os discípulos, os apóstolos, observaram o sábado. Assim como Deus, lá no princípio da criação, estabelece o sábado, Ele abençoa e santifica esse dia. Muitos irmãos têm recebido essa ordenança no coração e, por fé, têm também entendido que é necessário, que o quanto é importante estar guardando e separando esse dia ao Senhor. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer nessa manhã é de que forma nós temos guardado este sábado. De que forma nós temos oferecido esse sábado como algo que seja agradável ao Senhor. Que seja algo que o Senhor se alegre, que seja algo que o Senhor realmente possa ter satisfação ou prazer de receber isso de nós. Como eu falei, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas já convido para a semana que vem. Jesus, Ele observou e Ele guardou o sábado de uma forma que nós entendemos que a forma que Ele fazia alcançava o coração de Deus.
a forma que ele ensinou, fazia que Deus se alegrasse da forma que estava sendo feita. Mas, voltando para nós, essa é a primeira reflexão. Como tem sido o sábado que você tem dado a Deus? Como tem sido a sua conduta? Como tem sido os seus hábitos nesse santo dia do Senhor? A palavra santo quer dizer separado, quer dizer justamente isso, santificado. Mas será que realmente o sábado que eu tenho dado a Deus, que você tem dado a Deus, tem sido santo? Tem sido realmente um dia de santificação? Reflita sobre isso. Como que você tem vivido os últimos sábados? E eu quero já fazer uma leitura, eu gostaria que o Luiz fizesse essa próxima leitura também, com os irmãos, que se encontra ali no livro do profeta Isaías, o capítulo 58, o versículo 13 ao versículo 14. Então, repetindo, Isaías 58, versículo 13 ao versículo 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Isaías 58, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, o profeta Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico. O profeta Isaías foi aquele que mais falou acerca do Messias, acerca do seu ministério. E temos aqui o profeta Isaías sendo usado por Deus para estar trazendo essa reflexão sobre o sábado. Aqui ele fala sobre a forma que os filhos de Deus, aqui Israel, deveria observar esse dia. A Bíblia nos fala que nós, como igreja, nós fomos enxertados na oliveira, que nós somos enxertados, que nós somos o novo Israel. Então, assim como, e eu vou me segurar muito para não entrar no assunto da semana que vem, mas assim como Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio abrogar ou quebrar a lei, ou abrogar aquilo que a lei ensinava, ou os profetas, mas sim para cumprir. Vemos o Senhor dando uma nova roupagem, uma nova interpretação da forma que a lei poderia ser guardada, mas de modo que agradava a Deus. Falaremos isso na semana que vem. Mas entendemos que Isaías, ele profetizava sobre o ministério messiânico, sobre como seria a vida do Messias. Entendemos que a igreja foi enxertada em Israel, então entendemos que espiritualmente essa palavra ainda nos dias de hoje reflete na vida daqueles que servem a Deus e querem andar conforme o seu propósito. Isaías fala, olha, se você vigiar os pés de não profanar o sábado, duas coisas importantes no começo desse versículo. Primeira parte, fala em nós estarmos vigilantes. Aí por que é importante estar vigilante? Porque se nós não estivermos vigilantes, vamos dar um exemplo. Se alguém coloca na nossa responsabilidade em guardar alguma coisa importante, é interessante que nós possamos estar vigiando aquilo que é importante. Porque se nós não vigiarmos, talvez possa acontecer alguma coisa. Seja com um objeto, seja com uma pessoa. Vamos supor um pai, uma mãe que tem um nenenzinho, criança pequena em casa. O quanto é importante um pai, uma mãe estar vigilante com aquela criança para que ela não se machuque, para que ela não caia, para que ela não se afogue. Então, estar vigilante é nós darmos atenção para aquilo que é importante. E na sequência o versículo fala, estar vigilante os seus pés para não profanar o sábado e para fazer o que bem quiser no meu santo dia. Duas outras coisas importantes.
o profeta fala que o sábado ele pode ser profanado. O que significa isso? Que ele pode perder o seu significado, que ele pode perder a sua importância, se nós assim não vigiarmos. E de que modo acontece isso? Quando nós não damos o valor para aquilo que o profeta fala, sendo boca de Deus nesse momento, ele fala o seguinte: para não fazer o que bem quiser no meu, de quem, Luiz? No meu? Santo dia. No meu santo dia. Quem está falando isso? Deus. De quem? Deus, o Senhor. Então o profeta declara, a gente vai perceber isso em outros textos que vamos ler, que esse dia é o dia do Senhor. É o meu santo dia, assim diz o Senhor. Vigie para não profanar o meu santo dia. Esteja atento para não profanar o meu santo dia. Sequência do versículo fala: se você chamar delícia, ou seja, se você tiver prazer, satisfação no sábado, e considerar ele honroso, santo dia do Senhor. Então, o que o profeta está falando aqui, que deve haver em nós um reconhecimento de que esse dia realmente é especial, de que realmente esse dia santo do Senhor, que realmente esse dia separado por Deus, que é importante para Ele, deve ser importante também para os seus filhos. Considerar algo honroso, ou seja, algo digno de respeito. Considerar algo delicioso, algo maravilhoso, algo de ser experimentado com satisfação, de ser vivido com satisfação. Na sequência do versículo ainda fala: e se honrá-lo. E de que forma eu honro esse dia? Deixando de seguir o meu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar de futilidades. Irmãos, como que eu posso honrar esse dia? Quando eu deixo a vontade da carne de lado, o meu desejo de lado. Quando tudo aquilo que possa nesse dia, que o Senhor considera especial e santo, vier me afastar de Deus, eu preciso me afastar de todas essas coisas. E eu não estou falando apenas do pecado, porque o afastamento do pecado é algo diário. Eu estou falando, e o Senhor está falando aqui do profeta, ele está falando de distrações. Ele está falando de distrações. Lembrando que algumas distrações também podem nos levar a pecar. Mas ele está falando de distrações. Está falando de não dizermos futilidades. O que é futilidade? É aquilo que não tem importância. Então vamos pensar assim. Que nós estamos num grupo, um exemplo, nós estamos num grupo de estudo. Nós vou pegar até vamos pensar aqui numa matéria, fale uma matéria aí, Luiz, de estudo. Armagedon. Não, de estudo na escola, para ficar mais fácil. Escola, matemática. Matemática. Nós estamos num grupo de estudo de matemática. Temos ali, na sala de aula, ali, pessoas interessadas em entender a matemática. O teorema de Pitágoras, aquelas formas de Bhaskara, as raízes quadradas, a raiz cúbica, os logaritmos, enfim, é uma turma que realmente precisa entender matemática, estão se preparando para algo importante, talvez um vestibular. Então, o que é importante falar nessa turma de matemática, Luiz? Sobre o quê? Sobre matemática. Sobre matemática, exatamente. Então, se eu chegar, de repente, nessa turma de matemática, contando sobre a novela de ontem, vai servir de alguma coisa para aquele momento, para aquele estudo? Não. Vai se tornar algo confuso até. Tá? Se eu chegar falando, então, nessa aula de matemática, contando uma piada ou uma música que não tem nada a ver com matemática, vai ser algo que vai ser acrescentado naquele estudo? Não, vai ser algo inútil. Algo inútil. Então, pode dizer que esse assunto será inútil. Fútil. Né? Como a Bíblia está falando. Irmãos, qual que é o assunto, então, que deve rodear as nossas rodas de conversa durante o sábado? Se o Senhor deseja que nós não venhamos falar de futilidades, ou seja, como demos esse exemplo, que aquilo que não faz parte daquele momento, que é a aula da matemática, que não vai contribuir para aquele estudo da matemática, que não vai contribuir para o crescimento intelectual
daqueles alunos de matemática se torna uma coisa fútil é perder tempo, principalmente se você estiver pagando por aquilo. Imagine se você tem um professor de matemática, você precisa entender, saber a matemática. Daí o professor começar a devagar, falar de outros assuntos. Desperdiçando seu tempo. Exatamente, você se sentiria tendo tempo desperdiçado, e se você estiver pagando, tendo seu dinheiro, o seu investimento desperdiçado. Mau investimento, né? Mau investimento. Então imagine que Deus tem uma expectativa. Ele fala que esse dia é santo para Ele. Ele fala que esse dia é dele. Que Deus tem uma expectativa para esse dia. Agora imagine se nós falarmos futilidades, vivermos de forma fútil, vivermos de forma, da mesma forma que vivemos todos os dias da semana, com o coração e o pensamento, né, ligados em coisas que não irão nos edificar nesse dia. Irmãos, eu não vou colocar aqui uma regra, né, daquilo que você deve falar, daquilo que você não deve falar. Mas eu coloco aqui uma observação e uma reflexão, aquilo que você tem vivido em cada sábado, aquilo que você tem falado em cada sábado, aquilo que você tem compartilhado com as outras pessoas em cada sábado, agrada o coração de Deus? Deus está interessado nesse assunto? Deus realmente tem interesse nisso? Como que tem sido isso? Como tem sido o seu comportamento? Então, a Bíblia nos fala, o profeta aqui sendo usado por Deus instrui que nós devemos vigiar em estar guardando esse dia, porque é santo ao Senhor, que nós devemos nos alegrar de termos a oportunidade de guardar esse dia, que nós devemos considerar esse um dia honroso e santo e honrá-lo, não seguindo nossos próprios desejos, seguindo os passos distantes de Deus e não falando de futilidades. Na sequência do versículo, ainda estou em Isaías 58, do 3 ao 14. Diz lá, então você terá no Senhor a sua alegria. Irmãos, sabe aquilo que nós falamos para muitos? Feliz sábado, sábado de paz. Nós que gostam mais do hebraico, o Shabbat Shalom. Sabe, teremos tudo isso, não apenas em palavras, se nós realmente vivermos isso de forma intensa diante do nosso Deus. O Senhor fala que então, do Senhor nós teremos a sua alegria. Do Senhor nós teremos uma recompensa, que é a alegria, teremos a felicidade, teremos a paz, teremos o Senhor junto de nós. E Ele continua com suas promessas. E eu farei que você cavalgue sobre os altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. Irmãos, Deus faz aqui então uma promessa. Quantas vezes, talvez, você pode ter escutado, talvez algumas pessoas falarem, olha, Deus não te fez por cauda, mas Deus te fez por cabeça, porque você deve estar em posições elevadas, porque o Senhor vai te exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Ok. A Bíblia nos fala que aquele que se humilha diante do Senhor, que tem o seu coração diante de Deus, o Senhor o exaltará. E agora Deus usando o profeta para falar aqui, olha, você poderá cavalgar, você poderá estar sobre as alturas, se você assim atentar para o meu desejo, para a minha vontade. E se banqueteie na herança do seu pai Jacó. Irmãos, é muito importante isso, o finalzinho desse versículo, porque a Bíblia nos fala que através da descendência de Abraão, quando Deus separa Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e Deus renova a promessa a Isaque, Deus renova a promessa em Jacó. E a promessa a Abraão era a seguinte, que através dele, todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Então, quando entendemos acerca da herança, entendemos acerca de uma herança espiritual, que através vinda da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, se estenderiam todas as nações da terra.
que o Messias nascido, sendo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá. Ele então é a ponte, é o elo que liga todos aqueles que se entregam a Deus e recebem o Senhor Jesus, a sua vida, agora a serem enxertados espiritualmente no Israel espiritual. Então entenda, a Bíblia nos fala que a lei, que a santa lei de Deus, porque a Bíblia fala acerca de muitas leis, mas que ela é espiritual. A gente percebe, eu volto a falar, eu quero que você esteja aqui na semana que vem, mas para que eu não possa me adiantar no assunto, da forma que Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, mas Jesus ele traz um significado espiritual para o sábado e para cada um dos mandamentos. Então nós precisamos entender que essa herança que o Senhor fala, que vem através de Jacó, é uma herança espiritual, de nós termos a promessa de Deus sobre as nossas vidas, de alcançarmos aquilo que Deus tem reservado para nós. Então o Senhor estará espiritualmente, como o apóstolo Paulo escreveu, que a igreja está em lugares, assentadas em lugares celestiais. E no finalzinho do versículo fala, pois é o Senhor assim quem fala. Irmãos, e aqui não era o profeta Isaías falando. Nesse dia, nesse momento agora, nesse estudo, não é o pastor Eugênio falando. A palavra de Deus que eu tenho, que você entende por ser verdadeira, que crê que ela é verdadeira. Essa palavra fala que é o próprio Deus falando. Luiz, e eu tenho um conceito na minha vida que é assim, ó. Quando Deus fala, a gente tem que prestar atenção. Sim. Não é? Sim. Quando é Deus falando, a gente tem que dar, que nem falam alguns aí assim, tem que dar valor. Quando é Deus falando, eu preciso prestar atenção. Assim como lá no Novo Testamento, quando é Jesus falando, sendo ele usado por Deus para falar, eu preciso também dar valor e prestar atenção. Sim. Então eu não posso, irmão, simplesmente descartar isso daqui, porque foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, e a Bíblia fala que esse Deus não muda, eu preciso entender o que ele quis dizer. Então o que serve de reflexão para os nossos dias? Nós estamos vivendo nos dias do profeta Isaías, que, como eu disse, foi um profeta messiânico, que também entendemos que foi um profeta que profetizou o cativeiro de Israel na Babilônia, sendo que o resultado ou a consequência deles irem para o cativeiro na Babilônia, a Bíblia fala que era justamente porque eles estavam profanando o sábado do Senhor. O profeta Isaías estava nesse contexto. Um profeta messiânico, mas era um profeta também que estava pregando, estava anunciando que se Israel não se arrependesse, eles seriam levados como prisioneiros para uma terra distante. Irmãos, então o que isso serve para os nossos dias? Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando entendemos que Ele é nosso Pai, nós precisamos entender o desejo desse Pai. Precisamos compreender o desejo desse Pai. E é por isso que nós, indo agora já para a primeira pergunta, vamos entender o desejo desse Pai. Que desde o princípio Ele tinha um desejo. Que desde o princípio Ele tinha uma expectativa. Então eu convido agora você a estar acompanhando a sequência do estudo, a pergunta 1, que nós estaremos fazendo aqui a leitura com o irmão Luiz. Pergunta 1 nos diz assim: quando, por quem e por que foi estabelecido o sábado? A resposta é assim. Gênesis capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. Diz assim: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus
criara e fizera. Então nós vemos aí o que está na sua tela, é o versículo mesmo. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou ler aí na tela mesmo, é o versículo. A pergunta então foi, quando? Então o sábado ele foi estabelecido ao final da criação. A Bíblia fala que Deus, em 6 dias, ele fez o céu, a terra, ele criou todas as coisas. E quando você lê lá o capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis também, você vai ver que a cada final de dia, Deus abençoou o dia, porque ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Mas no 7º dia, tendo Deus finalizado toda a sua obra, ele também abençoou o 7º dia. Então entendemos que o desejo de Deus é abençoar todos os dias, como ele fez desde o começo. É abençoar os seus filhos em todos os dias, como ele fez desde o começo, porque desde o início de todas as coisas, tudo aquilo que Deus fez seria uma bênção para aqueles que viriam a ser criados no último dia. Então a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, que Deus fez separação das águas, que Deus criou o firmamento, que Deus fez as estrelas, que Deus fez o sol, que Deus fez a lua, que Deus fez as plantas, que Deus fez os animais. No 6º dia ele faz o homem. E Deus abençoou cada um desses dias. Então entendemos que quando o homem é feito, e Deus também abençoa o homem, toda a criação de Deus fora abençoada. E todos aqueles dias que Deus antecipou, porque ele deixa para fazer o homem no final, tudo aquilo seria bênção para o homem. O sol é uma bênção para o homem, a chuva é uma bênção para o homem, a água é uma bênção para o homem, as estrelas, a criação em si, tudo é para o homem, é bênção. Se assim soubermos cuidar, administrar, zelar, é bênção. E agora no final da criação, Deus abençoa também o 7º dia, mas Deus faz algo diferente. Não só abençoa, a Bíblia fala que ele também santifica. Isso significa separar. Deus, ele então, e abençoou, o versículo fala, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. A palavra sábado, que ela é em português, ela vem da origem de uma palavra em hebraico que é Shabat. Shabat, ele tem um dos seus significados como repouso, como descanso. Então nós entendemos que o Shabat é um dia de repouso, é um dia de descanso. Mas também é um dia santificado. Então quer dizer o seguinte, que da forma que nós vemos nessa leitura inicial do Gênesis, nós temos aqui algumas observações a fazer. Se formos apenas ficar no significado literal da palavra descanso. E a primeira delas é umas que muitas pessoas fazem, porque realmente tem lógica, que é, Deus se cansa, Luiz? Não, Deus não se cansa. Deus não se cansa. Então, falar que Deus descansou aqui de toda a sua obra quer dizer que ele estava cansado? Porque ele criou todas as coisas? Não. Deus não descansa. Mas aqui, então, entendemos que Deus, ele parou, ele finalizou. Porque ele tinha algo importante a fazer em seguida. Vamos entender isso já. Mas eu quero ainda trazer uma outra reflexão. Porque o homem, antes de pecar, o homem se cansava, Luiz? Não. Também não. A Bíblia fala que, tendo o homem desobedecido a Deus, Deus então tem aquela conversa franca ali com a serpente, tem a conversa franca com a mulher, tem a conversa franca com o homem. E Deus fala para o homem, olha, a partir de agora, quando você trabalhar, você comerá do suor do teu rosto. Ou seja, você irá se cansar. Será com dificuldade que você estará exercendo
as suas tarefas, porque agora, a partir de agora você irá se cansar. Então lá no começo, quando tudo era perfeito, Deus não poderia se cansar porque ele não se cansa. E o próprio homem que vivera o primeiro sábado diante de Deus também não se cansava. Então entendemos aqui que o propósito de viver um sábado é justamente na questão da santificação. Então, o sábado tem muito mais a ver, e agora nós estamos construindo uma linha de raciocínio. O sábado tem muito mais a ver com a santificação do que com o próprio descanso. Entende? Quando Deus finaliza todas as coisas e abençoa tudo o que ele fizer, faz o homem no final do 6º dia. Significa que no próximo dia, no sábado, que Deus aqui não criaria mais coisa alguma. Que o homem tem agora a oportunidade de viver um primeiro dia por completo. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Se o homem foi feito no 6º dia, Deus soprou nele o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente, passou a viver, a ser um ser vivo, uma pessoa humana. O 7º dia agora, vamos supor assim, quando se inicia o 7º dia, Deus tem toda a criação, mas Deus tem o homem ali junto dele. E o homem agora tem a oportunidade de viver o seu primeiro dia completo de vida. Ou seja, o homem viria naquele dia, à noite, o homem viria naquele dia, o sol aparecer, o homem viria naquele dia, o sol se pousar. Ou seja, o homem teria a primeira oportunidade de contemplar toda a criação de Deus, de contemplar a si mesmo e principalmente de se relacionar com Deus. Então entendemos pelo Gênesis, o livro das origens. E é muito interessante porque nesse período não havia pecado. Ou seja, o homem tinha livre acesso de se chegar até Deus e de viver aquele seu primeiro dia de completo, aquele primeiro dia de vida completo diante de Deus. Para estar com Deus, e Deus então para de fazer qualquer coisa. Deus não cria mais nada, mas Deus para estar se relacionando com o homem, para estar se aproximando do homem. Então sábado é um dia de nós buscarmos, termos uma aproximação maior com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nos aproximarmos de Deus, contemplarmos a sua obra, contemplarmos a sua criação, contemplarmos e sermos gratos pela vida, por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Irmãos, sabe, eu fiquei imaginando Adão vendo todas aquelas coisas que Deus criou, sendo que tudo era perfeito. Os próprios animais ali, a Bíblia fala que eles eram pacíficos, estavam todos naquele jardim, em harmonia, o paraíso. O quanto aquele homem, eu vejo que ali, pela primeira vez, se manifesta aquilo que nós entendemos como graça, que significa favor não merecido. O homem não fez nada para merecer estar naquele jardim. Eles estavam ali por um favor não merecido. Deus se alegrou, Deus quis que assim fosse e beneficiava Adão com tudo aquilo que tinha. Ali se manifesta a graça de Deus, o favor não merecido. O homem não merecia o paraíso, mas Deus o tinha dado e continuaria com ele, se assim obedecesse a Deus. Sábado, então, é um dia de nós agradecermos de forma mais intensa. O que eu estou dizendo é que todos os dias do Filho de Deus são abençoados por Deus. Todos. Mas o sábado ele é santo. O sábado ele é separado, para que você tenha mais tempo
para que você não fale futilidades, para que você não siga a sua própria vontade, o seu próprio desejo, e se coloque à disposição de Deus para ler muito mais a Bíblia, para orar muito mais do que você fez durante a semana, para testemunhar do amor de Deus, para testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, dos livramentos que Deus fez. Irmãos, entenda. Eu não estou sugerindo que você não use o Facebook nesse dia, mesmo porque esse estudo está sendo transmitido pelo Facebook. Eu não estou sugerindo que você não entre no WhatsApp nesse dia, porque estamos usando o WhatsApp para nos comunicar também. Por que eu estou usando esses dois exemplos? Porque esses dois exemplos, quando tido por pesquisas de pessoas que estudam o comportamento humano, tem considerado que hoje em dia, que algumas pessoas, e é a maioria delas, a maior parte do tempo que passa nas suas vidas, quando elas estão no Facebook, no WhatsApp, na internet, elas estão, digamos assim, interessadas ou compartilhando futilidades. E eu não estou aqui para julgar, você se julgue. Mas, Luiz, há pesquisas que falam que a cada 6 minutos, uma pessoa está com o celular na mão, acessando alguma rede, algum grupo, compartilhando alguma coisa. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, muitas delas discutindo. Muitas delas discutindo, entrando em contenda, às vezes defendendo questões que nem elas têm conhecimento profundo sobre aquilo. Defendendo, talvez, pessoas e entrando em atrito, com pessoas que talvez nem conheçam de forma tão profunda. Sabe, eu não estou dizendo porque vivemos na liberdade, tanto Cristo nos deu a liberdade, quanto vivemos num país livre. E você, irmão, é livre para tomar as suas escolhas, para tomar as suas decisões. O que nós estamos fazendo nessa manhã é uma reflexão. Como você tem entregado esse sábado a Deus? Compartilhando futilidades? A cada 6 minutos acessando as redes sociais, o Facebook, a internet, para compartilhar de futilidades? Será que Deus não fez nada na sua vida durante a semana para que você possa testemunhar? Olha, irmãos, Deus tem nos dado livramentos. Deus tem livrado pessoas do nosso povo do coronavírus. Deus tem libertado pessoas do nosso povo do coronavírus. Deus tem libertado pessoas do nosso povo, dado livramentos de acidente, de roubo, de assalto. Mesmo os idosos, eu tenho ligado para os idosos da igreja, todos eles estão bem, estão com saúde. Deus está cuidando do seu povo. E a pergunta que eu faço é: por que este povo que guarda o sábado, por que este povo que quer zelar pela palavra de Deus, por que este povo não testemunha? Por que você não testemunha, meu irmão, daquilo que Deus fez na sua vida durante a semana? Lá no Facebook, no WhatsApp, seja no WhatsApp aí da sua família, seja no WhatsApp do grupo da igreja. Mas por que você não testemunha? Se Deus te livrou da morte, dá a glória a Ele e testemunha. Se Deus livrou a sua família da morte, dá a glória a Deus a Ele e testemunha. Sábado é um dia para Deus ser honrado. Sábado é um dia para nós engrandecermos a Deus. Reúna os seus filhos à volta da sua mesa. Fale o quanto Deus é bom. Fale o quanto Deus é fiel. Irmãos, de que adianta nós dizermos: olha, eu pertenço à igreja do Deus vivo. Eu não trabalho no sábado. Talvez ali com muita dificuldade eu consegui não trabalhar no sábado. Talvez com dificuldade ali, ou abrir mão de algumas coisas para poder não trabalhar no sábado. Mas se esse sábado estiver sendo fútil, se este sábado
não estiver agradando a Deus, se neste sábado você não se aproxima para se relacionar de forma mais profunda para com Deus, de compartilhar as coisas que são de Deus, de que adianta guardar sábado, irmão? De que adianta? Sabe, eu pergunto para você, quantos de vocês, aqui no começo dessa escola bíblica, quando o irmão Luiz falou, olha, irmão, compartilhe o estudo dessa manhã, compartilhe o estudo dessa manhã com uma pessoa. Quantos de vocês fez isso? Não precisa me responder, porque é uma consciência entre você e Deus. A única coisa que eu tenho certeza, e eu acho que eu não estou enganado nisso, é que Deus com certeza estaria se agradando dessa tua atitude. Quantos de vocês compartilham o trabalho da igreja com outras pessoas? Sabe, irmãos, antigamente, os discípulos, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, tinham que andar quilômetros a pé, no sol, na chuva. Tinham que andar muitas vezes não tendo onde dormir, aonde repousar. Como o próprio apóstolo Paulo falou, estando ele sujeito ao perigo dos naufrágios, ao perigo dos assalteadores, às vezes passando por dias que não comia, passando pelo frio, passando pelo calor, enfrentando tempestades. Quantos quilômetros aqueles homens tiveram que andar para pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor. E hoje qual o trabalho que nós temos? Qual o trabalho que nós temos o ter oferecido a Deus em prol do evangelho, em prol do reino? Sabe, se eu não posso sair de casa, tenho acesso à internet, eu posso compartilhar. Mas se eu não tenho saúde para andar quilômetros como os apóstolos fizeram, eu posso usar a internet para compartilhar. Eu posso fazer tantas coisas, talvez sair pela vizinhança, entregar um folheto. Mas espera aí, pastor. A igreja não me forneceu folheto. Poxa, irmão, isso pode ser uma desculpa? Escreva à mão. Tire cópia. Tire um xerox. O importante é que a palavra seja anunciada com aquilo que Deus colocou à sua mão para fazer, faça. O Senhor, lá no início da criação, Ele estabeleceu e considerou esse dia como importante. Um dia de se relacionar com Ele. A parte final da resposta fala: o sábado foi estabelecido pelo próprio Deus no final da criação. O sábado foi deixado para santificação. O sábado foi deixado para santificação. E vocês vão ver, irmãos, a gente vai perceber isso quando lermos outros versículos, que o sábado não tem a ver com descanso. Por mais que a palavra na origem seja isso. Mas que o sábado que agrada a Deus, ele é santo, ele é para a santificação. Irmão Luiz, pergunta 2, ou temos aí alguns compartilhamentos aí? Vamos para os irmãos que estão nos enviando sua participação aqui via WhatsApp. O irmão Cleiton nos diz assim: paz seja convosco. Vemos nas Escrituras que Deus, o nosso Pai, mesmo com todo o poder que tem, sendo Ele um Deus que não se cansa, foi o primeiro a guardar o sábado, e assim separou e santificou esse dia. Foi-nos dado 6 dias para fazer todas as nossas obras, mas o 7º é o dia do Senhor, ou seja, dia de fazermos a obra do Senhor. Amém, irmão Cleito? Muito obrigado pela participação. Temos aqui o irmão Ivo também, que nos diz: paz seja contigo. Lembrando que os próprios apóstolos pregavam muitos pergaminhos de Isaías para os gentios. Amém, irmão Ivo? Muito obrigado pela participação. Temos aqui os nossos irmãos que enviaram sua participação via Facebook. A irmã Fabiana Miledes, que está participando, ela e sua família. Ela e a Isabela.
o irmão Guilherme Brito manda o paz seja convosco. A irmã Vitória Brito também manda seu paz seja convosco. A irmã Edneia Ribeiro, paz seja convosco, feliz sábado. A irmã Karen diz assim: paz seja contigo. A Igreja de Deus em Laranjeiras do Sul envia saudações a todos os irmãos e deseja um feliz sábado ao povo de Deus. O estudo sobre o sábado é maravilhoso, grande sinal entre Deus e a Igreja. Amém, irmã Karen. Saudações aos nossos irmãos aí de Laranjeiras do Sul, que possamos ter um sábado de alegria, um sábado de paz, fazermos esse dia um dia honroso para o Senhor nosso Deus. Amém? Então temos também aqui a irmã Cida, que diz assim: paz seja convosco, que o Eterno nos conceda um feliz sábado. E também diz: o sábado é um dia sagrado, é um sinal entre Deus e seu povo. Amém, irmã Cida. Também diz saudações aos irmãos de São José do Rio Preto e toda a família Marques. A irmã Maria Cristina nos deseja um feliz sábado. O irmão Ismael Freitas diz feliz sábado a todos os irmãos. Então, irmãos, de fato, um feliz sábado, que possamos entender um pouco mais sobre o sábado nessa lição. Então vamos para a pergunta 2, que nos diz assim: como Deus provou a Israel no deserto? Lemos o comentário? Na verdade nem é um comentário, né? Os São os próprios versículos então vamos aí. ler os versículos. Então, primeiro versículo, Êxodo capítulo 16, versículo 4. Depois Êxodo 16, 16. E, por final, Êxodo 16, do 19 ao 20. Amém. Então vamos ler Êxodo 16, versículo 4, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Luiz, vamos fazer uma pausa então já nesse primeiro verso? O que a gente vê ali? Em que contexto agora nós estamos vivendo? Nós primeiro falamos do sábado lá na criação, onde Deus santificou aquele dia, onde nós tínhamos também ali o homem na presença de Deus. Mas a Bíblia fala que o homem pecou, que o homem foi tirado para fora do jardim. Os anos então se passaram, Adão ali com a sua esposa Eva tiveram seus filhos, e a semente humana então assim se multiplicou. Já tínhamos passado do período que Deus destruiu a humanidade quase por completa, né, ali, a partir de Gênesis capítulo 6, quando Deus separa Noé e sua família. Então já passou esse período também. Então novamente as pessoas saem da arca e começam então novamente a se multiplicar. Passou-se o período de Sodoma e Gomorra, em que aqueles homens que saíram da arca e da sua descendência voltaram a pecar, enfim. Passamos o tempo de Abraão, passamos o tempo de Isaac, passamos o tempo de Jacó, passamos do tempo do descendente de Jacó chamado José, que foi para o Egito, depois toda a sua família. E agora, depois de 430 anos do período que eles estavam no Egito, Deus manda Moisés até lá para que comece a se cumprir o desejo de Deus de ter um povo, uma nação sobre a terra. Guarda isso. O desejo de Deus de ter um povo, uma nação sobre a terra. Então Deus agora, falando a Moisés, ele coloca ali algumas diretrizes que as pessoas deveriam seguir, que ele considerava importante que assim fosse feita. E nesse capítulo de Êxodo 16, o versículo 4, esse primeiro versículo que nós lemos ali, disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus. Então nós estamos falando de algo milagroso que acontecia naquele período. Eles estavam no deserto, né, Luiz? Sim. O deserto é um lugar que não produz alimento. Então, assim, é um lugar de muita dificuldade. E, ao mesmo tempo, pelo fato de eles estarem marchando o tempo todo, o deserto não era para eles ficarem o tempo todo. Deus iria levá-los até a terra prometida, e lá eles poderiam plantar, colher, não no deserto. Isso. O deserto era transitório. Isso. E naquele período, então, Deus, para que eles não padecessem de fome,
Deus fazia que chovesse, que caísse, sempre pela manhã, juntamente com o orvalho, algo que a Bíblia chama de maná, ou o pão que vinha do céu. Então Deus fala que, olha, eu farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei, ou seja, no meu desejo ou não. Então eu vejo aqui o primeiro desejo de Deus, é que o ser humano, desculpa a expressão da palavra, mas Deus não deseja que o ser humano seja vagabundo. Perdão, deixa eu usar uma outra palavra aqui para ficar mais suave. Deus não deseja que o ser humano seja preguiçoso. Deus está falando, olha, trabalhe todos os dias, e eu vou te dar trabalho todos os dias. Mas cada um de vocês vai sair de casa pela manhã, e tinha que ser pela manhã, ou seja, acorda cedo e vai em busca do trabalho. Acorda cedo e vai para a lida. Então você vai sair de manhã, acorda cedo, vai lá do lado de fora da tenda, e você vai ver a bênção que eu tenho já destinada para você e para sua família naquele dia. Então o desejo de Deus é que todos nós venhamos trabalhar. Deus não quer preguiçoso em sua obra, que nem tem uma canção infantil que fala. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus deseja que todos os seus filhos trabalhem. Próximo versículo. Versículo 16, capítulo 16, versículo 16. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Opa, não. Versículo 16. Desculpa. Esta é a palavra. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele para cada um conforme ao que pode comer. Isso. Então, outra coisa que nós vemos aqui é que Deus também não deseja, não quer que o ser humano, que a sua criação, que o seu filho desperdice. Deus não se agrada de desperdício. Então assim, olha, vá cada dia, pegue a porção do maná, acorde cedo, pegue a porção do maná. Porém, pegue aquilo que é suficiente para você e para sua família. Não é para guardar porque irá ser desperdiçado. Então temos um outro ensinamento aqui. É que o nosso trabalho, o nosso esforço, e Deus tem nos abençoado nisso, deve ser primeiro para atender com as nossas necessidades, né? Sem extravagância, sem desperdício. E depois a Bíblia vai trazer tantos outros ensinamentos de nós compartilharmos uns com os outros aquilo que temos, mas não é o assunto deste momento. Próximo versículo, Luiz. Então agora sim, Êxodo 16, isso, pastor? Isso, do 19 ao 20 19 dali. e 20, isso. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Êxodo 16, do 19 ao 20. Isso. Então, Deus usando a Moisés para falar, ó, saia cada dia para o trabalho, busque o pão diário, não guarde para que não haja desperdício. E a gente percebe aqui que algumas pessoas não acreditaram em Deus, ou não deram valor para aquilo que Deus falou, ou talvez ainda ignoraram mesmo aquilo que Deus falou. Olha, tipo provando a Deus, vamos ver se isso mesmo que Moisés está falando aí vai acontecer. Por que nós não podemos guardar? E a Bíblia fala aqui que aqueles que guardaram no dia seguinte, né, se criou bichos, aquele maná, e aquele maná agora cheirava mal. Irmãos, olha que coisa interessante. O maná era uma bênção, Luiz? Era. O maná era necessário? Sim. Sim. É necessário que Deus nos abençoe? Sim. Sim. Então ter a bênção de Deus, a graça de Deus, é necessário e importante. Mas quando não obedecemos a Deus, quando não testemunhamos
das coisas que Deus faz por nós. E o que é o testemunho muitas vezes? É o reconhecimento. O maná era uma bênção. Levar o maná para casa no meio do deserto, ter comida no meio do deserto, era uma bênção. Mas se eu não desse o reconhecimento à palavra de Deus, aquela bênção se tornaria em maldição dentro da minha casa. Porque o maná criava bicho e cheirava mal, logo aqui não dava mais para comer. E eu tinha que me livrar daquilo. Entenda, irmãos, a importância de você que recebe bênção de Deus na sua vida, de testemunhar da sua bênção, de testemunhar da sua cura, de testemunhar do seu livramento. Puxa, só quem passa por um momento difícil sabe o quanto é passar. Lembra daqueles 10 leprosos que foram até Jesus e falaram: Senhor, tem misericórdia de nós, nos cura. E apenas um voltou para agradecer. Sabe, eu tenho certeza que Deus passou a abençoar muito mais a vida daquele único ex-leproso, que agora veio diante do Senhor agradecer. O que Deus estava ensinando para o seu povo aqui é uma relação de dependência. Deus desejava que o povo fosse dependente dele. Que a cada dia da semana, quando saísse de casa, ele tivesse a certeza: eu vou sair de casa e o pão do céu estará lá me esperando. E a cada dia eu vou fazer isso porque o pão do céu estará lá esperando. Eu não vou levar para casa, deixar guardar, fazer estoque. De repente, fazer... Por quê? Porque o Senhor está dizendo para não fazer isso. Para que provar Deus? Sempre entendemos que o melhor é obedecer. Então, nós entendemos aqui nessa questão, o desejo de Deus é que todos nós venhamos trabalhar. Se você tem saúde, se você tem condições, trabalhe, exerça, tenha uma profissão, tenha uma atividade. Mas se você talvez já é um aposentado, já não precisa mais do trabalho para sobreviver, mas tenha uma atividade diária. Deus não proíbe isso, tenha uma atividade diária, faça alguma coisa diariamente, mas esteja na dependência de Deus a cada dia. Então, qual que é ali o comentário que está ali na pergunta, Luiz? A ordem do Senhor? A ordem do Senhor era que cada um trabalhasse pelo seu pão, colhendo cada dia sua porção, confiando no dia seguinte o Senhor mandaria, que no dia seguinte o Senhor mandaria mais do maná do céu. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui no Êxodo 16:4 que Deus prova se eles andavam na sua lei. E no Êxodo 16, ao 19, ao 20 ali, Deus prova, vamos dizer assim, a confiança do seu povo. Se o povo confiava que ele ia prover dos céus ali o maná, o pão. Então Deus ele nos mostra ali nessas duas provações que ele estava com o povo, mas que o povo também precisava confiar nele. Amém, pastor? Vamos para a pergunta 3? Olha, irmãos, assim, vamos para a próxima pergunta. Eu quero já abrir um parênteses aqui bem importante, porque o Luiz usou ali a palavra, a expressão lei, e eu quero abrir já uma observação muito interessante, tá? Principalmente para aqueles que possam falar assim: olha, que o sábado ali ele foi estabelecido e dado por Deus só no período de Moisés com Israel, porque estava ali constante naquelas tábuas dos 10 mandamentos. Percebam que Êxodo capítulo 16, e nós já vamos falar sobre sábado aqui, Êxodo capítulo 16 é antes de Êxodo capítulo 20. Tudo bem, pastor? O que isso tem a ver? É só em Êxodo capítulo 20 que Moisés sobe a montanha e que Deus dá os 10 mandamentos a ele. Então Deus já estava interessado em que o povo guardasse o sábado. Deus já estava interessado em que o povo trabalhasse durante ali os 6 dias, que colhesse o maná, que tivesse confiança nele, mesmo antes de Deus escrever com seu próprio dedo as tábuas dos 10 mandamentos. Então, vamos seguir, Luiz. Pergunta 3. Pergunta 3, então, na tela para os irmãos, nos diz assim: qual era o compromisso de Deus para com o povo no 6º dia? E o que o povo deveria fazer nesse dia? Então, Êxodo 16, 26 nos diz assim: 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá o maná.
Continuamos, pastor? Pode continuar. Então, Êxodo 16, 29 nos diz: Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Êxodo 16, 24 nos diz: E guardaram-no até o sexto dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Irmãos, esse texto, essa passagem, é uma passagem que me emociona. Mas me emociona muito, e aqueles de nós que temos vivido essa experiência com Deus, com certeza se emociona com isso. O que nós entendemos aqui? Aquele Deus que lá na criação abençoou todos os dias. Aquele Deus que agora, no tempo do Êxodo, estava abençoando todos os dias, para que o homem tivesse pão para comer. E o Deus que mandava pão era o Deus que mandava proteção. O Deus que mandava pão era o Deus que fazia o fogo estar, a coluna de fogo para estar iluminando a noite. O Deus que mandava o pão, o maná do céu, era o Deus que colocava a sombra sobre aquele povo no deserto para que o sol não estivesse escaldante sobre eles. Era o Deus que cuidava deles de todas as suas necessidades. Que fez que o sapato crescesse nos pés, que as roupas crescessem neles, os milagres que aconteceram naquele período no deserto, era a providência de Deus que abençoava aquele povo todos os dias. Então, o Deus que abençoou lá na criação todos os dias, é o Deus que estava abençoando cada dia da semana daquele povo. E Deus agora fala algo muito interessante, que eles deveriam fazer no sexto dia. Se em cada dia da semana, eles deveriam pegar da porção diária para aquele dia, não ter desperdício, não guardar porque estaria cheirando mal depois, criando os bichos. No sexto dia, tinha uma promessa aqui de Deus. Eles deveriam colher da porção dobrada. Levar essa porção dobrada porque serviria para eles comer naquele dia e para que no sábado eles não tivessem que sair, não tivessem que ir buscar o alimento. E no sábado, aquele alimento ainda estaria bom para o consumo. E a Bíblia nos fala, nesse texto que nós lemos aí, que aqueles que obedeceram ao Senhor puderam verificar isso. No sábado, o maná não cheirava mal. No sábado, não tinha bicho no maná. E por quê? O texto fala, ali no versículo 29, vede porquanto deu o Senhor o sábado. Portanto, nele, no sexto dia, ou seja, na véspera do sábado, vos dará pão dobrado para 2 dias, para que cada um fique no seu lugar, no sábado, no sétimo dia. Ou seja, em outras palavras, esteja na presença do Senhor. Não é dia de buscar o pão, não é dia de correr atrás do trabalho. Cessou tudo isso. Então, quando eu falo que eu me emociono sobre isso, porque Deus queria que aquele povo vivesse pela fé. Pela fé, eles teriam o trabalho para os 6 dias. Pela fé, Deus estaria abençoando para que no último dia da semana eles pudessem ter condições de estar guardando o sábado. E por isso que eu estou falando que eu me emociono. Porque aqueles que têm procurado a se colocar diante de Deus, que verdadeiramente entendem o propósito do sábado. Senhor, eu quero guardar o sábado para estar na sua presença. Senhor, eu quero guardar o sábado para estudar mais a sua palavra. Senhor, eu quero guardar o sábado para me relacionar mais contigo. Senhor, eu quero guardar o sábado para ler mais a sua palavra. Senhor, eu quero guardar o sábado para estar na casa de oração. Senhor, eu quero guardar o sábado para estar ali mesmo virtualmente aprendendo da sua palavra. Eu quero guardar o sábado para me relacionar de forma mais profunda contigo nesse santo dia que é seu. Quando temos esse desejo diante de Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá a porção dobrada, o Senhor nos dá condições de guardar o sábado. Irmãos, eu sempre falo que um pregador, ele tem que
viver aquilo que prega. Assim nós encontramos diante de Deus algo que agrada a Ele. Eu não viria aqui diante de você pregar sobre o sábado se eu não acreditasse no sábado. Eu não viria aqui diante de você falar sobre o sábado se eu não guardasse o sábado. Eu não viria aqui diante de você testemunhar sobre o sábado se eu não tivesse testemunho para dar. É Deus que põe pão na minha casa. É Deus que me dá saúde. É Deus que tem me dado um emprego. É Deus que tem me dado sustento. É Deus que ouviu as minhas orações quando diante dele eu falei a ele que gostaria de entregar. E quando eu fiz essa oração, eu não tinha nenhum entendimento sobre o sábado. Então eu fiz uma oração ousada para Deus. Eu pedi 2 dias a semana para Ele. Eu falei, Senhor, eu quero ter condições de folgar 2 dias na semana. De ter um dia para eu me relacionar mais contigo e para ter um dia para eu passar com a minha família. E na época eu nem tinha ainda uma família, digamos assim, não era casado, não tinha esposa, não tinha filho. Deus ouviu aquela oração, me concedeu já há mais de 18 anos um trabalho, em que eu nunca precisei trabalhar num sábado, trabalhar no dia seguinte, que é o primeiro dia da semana, porque eu pedi 2 dias, foi a minha oração e encontrei misericórdia diante de Deus. E Deus tem me ouvido. Irmãos, o que Deus falou para esse povo aqui, 6 dias eu estarei te abençoando. Você terá pão na sua mesa durante 6 dias. No 7º dia não faltará pão na sua mesa, porque eu vou providenciar da porção dobrada. Então guardar sábado, irmãos, é uma questão de fé. A fé que eu tenho, a fé que muitos irmãos que abraçaram esse mandamento de Deus têm, de que Deus que vai prover, de que Deus que vai fazer, de que Deus que vai se compadecer. Mas primeiro, coloca no teu coração o verdadeiro propósito do sábado. Porque se no teu coração tiver assim, olha, como que eu vou deixar de trabalhar? Como que eu vou guardar esse dia? Vai faltar comida dentro de casa. Não vai ter dinheiro para pagar minhas contas. Ou ainda, viver da forma que nós estávamos falando no começo desse estudo, por mais que digamos assim, não esteja trabalhando, mas talvez o pensamento estou perdendo negócios, estou perdendo bons empregos, não estou evoluindo profissionalmente. Se há algum lamento no seu coração de guardar o sábado, eu volto a dizer, não está agradando a Deus, não agrada a Deus. E você está perdendo tempo, irmão. Sinceramente. O que Deus está falando com este povo aqui, confia na minha palavra, porque eu não vou te deixar faltar pão na minha casa. E volto a dizer, não é o pastor Eugênio que está falando. Eu estou falando daquilo que eu vivo, mas estou falando do Deus que eu confio. E é Deus que fala isso. Eu não farei faltar pão na sua casa se você, diligentemente, como nós lemos lá no profeta Isaías capítulo 58, versículo 13 e versículo 14. Se tiver prazer no meu santo sábado, se tiver alegria em guardar o meu santo sábado, se tiver contentamento de estar na minha presença, de sentir o privilégio que é em se relacionar mais profundamente comigo nesse dia, eu irei te abençoar, diz o Senhor. Eu irei fazer você herdar as promessas e a herança de Jacó. Eu irei colocar pão na sua mesa. Eu irei te afastar do mal. Eu irei estar contigo. Eu irei estar na sua casa. Irmãos, o que Deus queria fazer com aquele povo é que aquele povo aprendesse a confiar nele. Porque aqueles que confiaram e obedeceram alcançaram de Deus a bênção e não a maldição. Amém. Continuando lá para finalizar aí essa pergunta, Luiz. Então, qual era o compromisso de Deus para com o povo no 6º dia? O povo deveria, pela fé, colher da porção dobrada no 6º dia, para não ter que realizar aquela atividade no sábado. Deus honrava
a fé de seus filhos, enviando pão em dobro e fazendo que este se conservasse fresco para mais um dia. Então, para que não realizasse aquela atividade no sábado. Então, assim, ó, não confunda. Eles tinham uma rotina. Sair todo dia, rotina. Então, entre outras palavras, sábado é dia de sair da rotina, de deixar a rotina e agora se colocar na presença de Deus. Então, assim, ó, vocês vão sair, deixar a rotina, porque eu tenho separado o sábado. É isso que nós entendemos e lemos até agora. Vamos seguir lá, Luiz? Pergunta 4. Então, antes de irmos para a pergunta 4, vou ler aqui a participação do irmão Tiago Mainardes, que diz assim, ó, vemos que no texto que foi lido em Isaías 58, versículo 13 e 14, o verdadeiro propósito de Deus para o sábado é parte de uma amorosa relação com Ele. É uma questão de honrarmos a Deus, é uma questão de cedermos uma das nossas propriedades mais preciosas, o nosso tempo, para construirmos uma relação correta com o nosso Criador. Ele deseja a todos um feliz sábado. Temos aqui também no Facebook algumas participações. A irmã Vera Lúcia diz assim, eu estou feliz por ser um feliz sábado, com esposo e filho. Quero poder desfrutar desse sábado com vocês na mesma proporção com os meus irmãos que Deus me proporcionou. Feliz sábado, que a paz seja convosco. A irmã Esther Godoy diz que a paz seja convosco. A irmã Rosângela também manda sua participação. A irmã Cira também diz que Deus seja louvado. A irmã Simone Gonçalves diz que a paz seja convosco. Amém, irmãos? Então, agradecemos aos irmãos que mandaram assim, a paz seja convosco. Agora vamos ir para a pergunta 4, que nos diz assim. Quando chegou o 7º dia, o que fizeram alguns dos israelitas? Então, Êxodo 16, 27 nos diz assim. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Pode ler o comentário ali, Luiz. Então o comentário nos diz assim, desobedeceram ao Senhor, não honrando seu dia e pensando em si mesmo. Irmãos, veja como que é o ser humano. A Bíblia fala que alguns saíram no sábado, no 7º dia, para ir lá colher o pão que Deus todos os dias mandava do céu. E qual que foi a surpresa deles? Naquele dia, Deus não tinha mandado nada. Sabe, Deus não brinca. O nosso Deus não é de brincadeira. Ele falou, olha, colha no 6º dia a porção dobrada, porque vou mandar da porção dobrada do maná. O maná não vai cheirar mal no 7º dia, para que você não saia da sua rotina e tenha tempo para mim, entre outras palavras. Mas a Bíblia fala que alguns saíram. E quando saíram não havia nada, estava seco, talvez ali o deserto, não havia nada para colher. Sabe, então o que a gente percebe aqui? Ó, desobedeceram a Deus, não honrando o seu dia. Não honrando a palavra do Senhor, não honrando o desejo do Senhor, mas pensando em si mesmos. Irmãos, agora falo eu. A fé que eu tenho, e daí cada um pode pensar por si mesmo. A forma que você tem se dedicado em guardar esse dia a Deus. Mas sabe, irmãos, Eugênio, se eu tivesse que trabalhar num sábado, buscar meu próprio interesse, estar trabalhando dentro da minha rotina, do cotidiano, eu considero que não estou honrando a Deus. Eu considero que eu não estou tendo fé em Deus suficiente. Eu considero que o sábado que eu entrego a Ele é um sábado, digamos assim, apenas escritural. O que é escritural? Eu sei que existe, eu sei que agrada a Deus, eu sei que está escrito na Bíblia, eu sei que Deus quer, mas que na verdade eu não estou fazendo da forma que agrada. Aquelas pessoas sabiam. Não haveria pão para elas no 7º dia. Aquelas pessoas sabiam
deveriam se esforçar durante a semana porque Deus estaria abençoando elas. Mas mesmo assim, foram desobedientes. Sabe, eu vejo aqui um desapontamento de Deus muito grande por elas. Que quando nós desobedecemos a Deus, nós desapontamos a Ele. Sabe, mas eu entendo também que Deus, Ele é misericordioso. Ele continua guardando todos os seus filhos. Continua protegendo a todos eles. Deus, Ele é misericordioso. E por sua misericórdia, Ele tem direcionado essa palavra que, como nós oramos lá no começo do estudo, que essa palavra pudesse vir de encontro ao nosso coração, que fosse Deus falando, para que nós pudéssemos estar ouvindo. Então, nessa manhã, nós que estamos ouvindo dessa palavra, que temos se alimentado desse maná espiritual, nós temos alcançado a misericórdia de Deus, porque Deus quer que nós andamos conforme o seu desejo e conforme a sua vontade. E agora sim, irmãos, próxima pergunta. Nós vamos ver que agora é o momento em que Deus vai escrever a lei nas tábuas de pedra. Agora que vem o momento em que Deus estará escrevendo ali os 10 mandamentos. Então veja que falamos de sábado até agora usando a Escritura, mostrando que Deus tem um propósito, um desejo, um privilégio, Deus tem um propósito, um desejo, para que seja um privilégio dos seus filhos guardarem esse dia, mesmo antes de entrarmos ali propriamente dita na lei escrita, pelo próprio dedo de Deus. Mas agora vamos lá para a lei escrita, porque na lei escrita, no 4º mandamento da lei escrita, tem algo muito importante ali também, que nós vamos meditar agora nesse momento. Então, pergunta 5 nos diz: o que requer o 4º mandamento da lei de Deus? Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Posso ler o comentário? Pode, eu estou... Então o comentário nos diz assim: deixar nossos próprios interesses e santificar esse dia ao Senhor. Lembrar que este dia não é nosso, mas é do Senhor. Amém, irmãos? Isso, então nós vemos ali, quando Deus escreve o 4º mandamento, e quando Ele fala assim, lembra-te do sábado, isso faz entender que o sábado já existia. E já vimos pela Bíblia que realmente existia. Existia lá no Gênesis, existia ali no capítulo 16, quando Deus falou para eles irem colher o maná, mas repousar, descansar no sábado, ou seja, não fazer aquela rotina que tinha durante a semana, então realmente o sábado existia. Então quando Deus fala, lembra-te, Ele estava falando de algo que já existia, de algo que Ele já tinha estabelecido. Então Ele fala, lembra-te do sábado, e lembra que nós falamos lá no começo do estudo, que o sábado, no propósito de Deus, ele tem muito mais a ver com a santificação do que com o repouso em si. Então o que o mandamento fala? Deus expressando o seu desejo, a sua vontade. Lembra-te do sábado para o santificar. Então lembra do sábado para a santificação. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E é uma justificativa, quando você lê aí, Êxodo capítulo 20, se eu não me engano é o versículo 11, vamos abrir lá juntos, porque Deus, Ele traz ali uma justificativa também nesse mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 11, isso mesmo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E o 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, assim, aquelas palavras do livro de Gênesis, quando
é apresentado o propósito do sábado agora, quando é escrito nas tábuas de pedra, Deus traz novamente essa informação. É que Deus trabalhou, fez os céus e a terra, tudo o que existe em 6 dias, e no 7º dia ele parou a sua obra. Ele então abençoou e santificou esse dia. Então nós temos novamente aquelas informações de que o sábado é do Senhor, de que o sábado é abençoado, de que o sábado é santificado. Então que o propósito maior do sábado está em buscar a santificação, em deixar de fazer nossos próprios interesses, santificar esse dia ao Senhor. Lembrar que esse dia não é nosso, mas ele é do Senhor. Amém? Amém. Então, Luiz? Amém. Vamos para a pergunta 6, pastor? Podemos ir. Então, pergunta 6 nos diz: o que simboliza o sábado entre Deus e seus filhos? Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, nos diz: e também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado, irmãos, é o sinal de Deus entre ele e seus filhos. Irmãos, veja que versículos assim maravilhosos. Não falamos até agora, Deus falando, meu é o sábado, o meu santo dia. Olha que interessante no começo desse versículo. E também lhe dei os meus sábados. Também lhe dei os meus sábados, ou seja, aquilo que é meu, pai, o pai falando, aquilo que é meu te dou, filho. Sabe, então negar, não viver esse dia para Deus é como que negar um presente, Luiz. Sim. É algo que é meu, que eu estou te dando, eu quero compartilhar com você, algo que para mim é importante. Deus coloca o sábado como algo importante para ele, lá no livro de Gênesis, com aquele povo no deserto, tão importante depois que escreve naquelas tábuas de pedra com o próprio dedo dele. Então agora ele usa o profeta Ezequiel para dizer isso, olha, eu lhes dei os meus sábados para que eles servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E sabe qual era o período que o profeta Ezequiel vivia, irmãos? O profeta Ezequiel vivia num período muito conturbado na história de Israel. Se Isaías profetizou aquele povo antes deles irem para o cativeiro babilônico, Ezequiel já era um profeta durante o período de escravidão, durante o período de cativeiro. Ou seja, Deus, será que não entendia aquela situação? Que o povo já não tinha, digamos assim, um território próprio, a sua própria nação, os seus próprios costumes. Agora eles estavam inseridos na Babilônia, tendo que se submeter às leis da Babilônia, e agora Deus usa o profeta Ezequiel para falar novamente sobre sábado. Deus usa o profeta Ezequiel para trazer novamente a reflexão sobre sábado, durante um período que eles estavam vivendo longe de Israel. Sabe, irmãos, por quê? O que ele fala aqui? Porque é um sinal. Aqui na Babilônia, aqui nesse reinado pagão, quando observarem vocês guardando o sábado, eles observarão em vocês o meu sinal. O último versículo nos fala, isso servirá entre sinal entre mim e vós. Irmãos, a Bíblia nos fala que o selo de Deus, eu estou abrindo um parênteses, aqui no estudo para a gente não ter confusão. O selo de Deus é o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Este é o selo de Deus. Agora o sinal é algo que identifica. O sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Algo que identifica, quando nós vemos no trânsito, há o sinal de trânsito, identifica que devemos parar, não atravessar a rua.
Há outro sinal que identifica que podemos andar. Então, sinal é algo que identifica. Então, Deus estava falando agora, usando o profeta Ezequiel, o sinal que identifica que vocês são o meu povo. Que identifica que vocês têm uma aliança comigo. Não é uma aliança com o homem, não é uma aliança com o rei Nabucodonosor, não é uma aliança com o império, não é uma aliança, vamos trazer para o nosso tempo, não é uma aliança com o governo brasileiro, não é uma aliança com os governantes dessa nação, não é uma aliança com o seu patrão, não é uma aliança com aqueles da sua família que não entendem a sua fé, mas uma aliança que você tem comigo, com o Deus Todo-Poderoso, de estar guardando o meu dia, de estar entregando a mim algo agradável. Israel, o povo de Deus, não estava vivendo um período bom durante o período do profeta Ezequiel. Eles não tinham mais uma pátria, eles não tinham mais uma nação, dava para se dizer que eles eram escravos, mas o desejo de Deus ainda para aquele povo, que foi levado como cativo, porque não guardavam o sábado. Estavam abandonando esse propósito de Deus, mas que agora, durante o cativeiro, Deus traz à memória a importância deles terem guardado isso. Irmãos, será que a gente não poderia talvez pensar, poxa, como que ia ser complicado ali, eles guardarem o sábado porque eles estavam na Babilônia. Já não eram os mesmos costumes ali de Israel. Já não tinha mais um rei, né, como Davi, que temia a Deus ali. O rei agora era um rei pagão. Eles viviam cercados de imagens de escultura de outros deuses, porque era um povo que se adorava a vários deuses. Era complicado ali guardar os mandamentos do Senhor, mas era do desejo de Deus, irmãos. A gente questiona com aquilo que Deus deseja. Será que nós estamos em condições de questionar a vontade de Deus? Sabe, então, o que serve para os nossos dias? Ah, pastor, é complicado guardar o sábado dos nossos dias. É complicado deixar de fazer a minha vontade. É complicado de eu ter um emprego, um trabalho. Eu já mandei currículo, ninguém me chama, é complicado. Tudo isso é complicado. Irmãos, e onde está a nossa fé? Você crê num Deus Todo-Poderoso que vai te livrar da condenação do fogo do inferno, do lago de fogo? Você crê num Deus Todo-Poderoso que é capaz de ressuscitar o teu corpo depois de morto? Você crê num Deus Todo-Poderoso que manda os seus anjos para te guardar e proteger? Você crê num Deus Todo-Poderoso que é capaz de livrar de enfermidades? Mas não crê num Deus que pode te dar o trabalho durante 6 dias, a porção dobrada no 6º dia? É o mesmo Deus que te ampara, que te cuida. É o mesmo Deus que vai te ressuscitar depois da morte, te levar para a vida eterna. Sabe, irmãos, nós não estamos em condições de questionar a Deus, a gente crê ou não crê. Ou a gente chega diante de Deus com sinceridade, volta a repetir, com o desejo de entregar a Ele um sábado aceitável. Ok? Um sábado aceitável. De santificação, de busca, de intercessão. Viver realmente tenso diante de Deus esse dia. Você acha que Deus não vai te abençoar, irmãos? Claro que vai. O que Deus estava falando para esse povo que estava no cativeiro era justamente isso. Não deixe de guardar, não deixe de mostrar a todos o meu sinal. Não deixe de mostrar a todos a aliança que eu tenho com vocês. Sabe, por isso Deus, respeitando a aliança que tinha com esse povo, permitiu que depois eles retornassem para Israel. Permitiu que depois os muros fossem reconstruídos. Permitiu que depois o templo fosse reconstruído. Ou seja, era um período difícil. Era um período de dificuldade. Mas depois a bênção de Deus viria sobre a vida deles. Eu não estou dizendo que para alguns de nós guardar o sábado será fácil. Que para alguns de nós honrar a Deus nesse dia será fácil. Eu não estou dizendo que para aquele povo aqui no cativeiro, na Babilônia, no paganismo, envolvidos pelo paganismo, quero dizer,
o ambiente que eles estavam vivendo, pela consequência. Era fácil guardar o sábado, mas era a vontade de Deus. Sabe, então assim, está sendo difícil, talvez para você, está sendo complicado. Coloque-se diante de Deus, com o coração sincero. Se humilhe diante dele, para que Deus direcione, para que Deus faça acontecer na sua vida a sua plena e perfeita vontade. Irmão Luiz. Irmãos, então qual é o sinal entre Deus e seus filhos, nós, os seus filhos? O Santo Sábado é o sinal entre Deus e seus filhos. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa fé. Vamos para a pergunta 7, que diz assim: por causa de quem foi feito o sábado? Marcos, versículo 2, versículo 27. Podemos ler, pastor? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmãos, esse é o versículo aí, digamos assim, introdutório para o assunto da semana que vem. Mas o que fica de importante para nós é justamente isso. Deus, que até agora lemos e entendemos que o sábado é dele, que devemos santificá-lo. Entendemos que agora o Deus usando o profeta Ezequiel, que Deus nos deu o sábado. Então entendemos que o principal propósito do sábado é a santificação. E agora, lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus está falando que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus está falando, o sábado foi feito por sua causa, irmão. O sábado foi feito para você. Sabe, então, Deus deseja te presentear com esse dia. Para você sair da rotina, ter tempo para Ele, santificar a sua vida. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Que é a vontade do Senhor que nós nos santifiquemos. Em momento algum, eu falei aqui, e você não vai escutar eu falando, que você precisa guardar o sábado para ser salvo. Entendemos e concordamos que a salvação é pela graça, é o dom, é não merecido por nós, é através do sangue de Cristo que nos livra de todo o pecado. Então, guardar o sábado não é para a salvação. Mas guardar o sábado é ter esse sinal entre nós e Deus. É reconhecer que quando ainda o homem não precisava ser salvo, porque a salvação ela vem ter o seu propósito a partir do momento que o homem necessita da salvação, ou seja, quando ele peca. Então, antes do homem precisar da salvação, porque ele não tinha pecado, o sábado já estava lá presente na vida dele. Então, guardar sábado não é para um propósito de ser salvo, mas é porque eu mostrar que eu sou um filho de Deus e que eu sou um salvo. Entende? O homem não precisava de salvação lá no Gênesis. Ele já estava salvo, não tinha pecado. E lá estava presente o sábado. Entende? Quando eu falo que Marcos ali, capítulo 2, versículo 27, é introdutório, porque falaremos mais sobre semana que vem sobre isso, Jesus, a Bíblia fala que ele nunca pecou. Então, Jesus, ele morreu pelos pecados da humanidade, mas Luiz, ele não morreu pelos pecados dele porque ele não tinha. Sim. Então, Jesus, ele nunca pecou. E Jesus guardava o sábado. Sim. Vamos ver pela Bíblia que ele guardava o sábado. E entendemos que ele não guardava o sábado para ser salvo. Ele não precisava ser salvo. Ele nunca pecou. A condenação da morte, a Bíblia fala que é sobre os pecadores. O Filho de Deus jamais pecou. E isso é importante porque se transgredisse algum dos mandamentos de Deus, se quebrasse algum dos mandamentos de Deus, isto é considerado pecado. E se Jesus nunca pecou, é claro, óbvio, que ele guardou todos os mandamentos.
e nos deu um sentido, um significado maior para cada um deles. Então, na semana que vem, nós estaremos falando como que Jesus ressignificou o sábado. Como que os apóstolos guardaram o sábado? Quais eram as atividades que Jesus fazia no sábado? Quais eram as atividades que os apóstolos faziam no sábado? Refletindo, o que nós podemos fazer no sábado para entregar um sábado agradável a Deus? Eu quero pedir para o Luiz ler a conclusão, e após a conclusão eu vou fazer uma última reflexão, e nós estaremos orando em seguida. Amém, irmãos. Então, antes de fazermos a leitura da conclusão, estaremos lendo aqui um comentário que foi nos enviado via WhatsApp. Então, o irmão Cleiton diz assim: sem dúvidas, o sábado é um presente de Deus, que a humanidade, mas que seus filhos, que a humanidade rejeita, mas que seus filhos recebem com alegria. Amém, irmão Cleiton. A irmã Cida também nos diz assim: lembrando que o sábado, além de fazer parte do decálogo, ele foi estabelecido no princípio da criação. Neste tempo não existia judeu, gentil ou gregos. O sábado é para todos, desde a criação. É obediência a Deus. A minha irmã Cida, muito obrigado pela participação. Também temos aqui a irmã Maria de Fátima Bento de Oliveira, que diz: paz seja convosco, amados irmãos, que maravilhoso estudo. Amém, irmãos. Então vamos para a conclusão, que nos diz assim: o propósito principal do sábado é a santificação. Jesus afirma que o sábado foi criado por causa do homem, Marcos 2:27. Mas quando o sábado foi estabelecido por Deus, o homem ainda não havia pecado. Isso nos faz perceber que a importância em separar esse dia para o Senhor está em buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. Após o pecado, a santificação, no sentido de ser separado do pecado, deve ser uma busca constante e diária de todo o homem. Romanos 6:22, Hebreus 12:14. O sábado torna-se um dia agradável onde se deixa de fazer a própria vontade e se coloca à disposição de Deus. Isaías 58:13-14. Pois este dia é a aliança entre Deus e seus filhos. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Pois quando nós observamos ali os 10 mandamentos, que eu considero que Deus escreve aquilo que era importante para ele e aquilo que era importante também para as outras pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, a partir do versículo 12, quando Deus fala: honra teu pai e tua mãe. Versículo 13, não matarás. Eu estou em Êxodo capítulo 20. Versículo 13, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dar falso testemunho, ou seja, não mentir contra o teu próximo. E o versículo 17, não cobiçar a casa, ou seja, as coisas do seu próximo. Medite sobre isso. Você que é pai, você que é mãe. Se um filho seu te desonra, te desobedece, isso não te fere? Esse mandamento é importante para você? Te fere. Imagine que alguém vem e mata, versículo 13, ali o sexto mandamento. Se alguém mata alguém da sua família, isso não dói em você? Esse assassino não merece ser condenado? Imagine que se o teu ente, teu marido, ou a sua esposa te trai, ou seja, adultera, isso não fere você? Imagine que alguém rouba alguma coisa que é seu, que com muito sacrifício, com esforço, com trabalho, com honestidade, você conquistou, e alguém te rouba isso. Isso não fere você? Imagine que alguém conta mentiras ao seu respeito, ou seja, dá um falso testemunho. Isso não fere você em saber que estão contando mentiras a seu respeito? Imagine que alguém é invejoso, cobiça as coisas que são suas. Isso não fere você? Irmãos,
Faz parte dos 10 mandamentos, daquilo que era importante, que Deus coloca como importante. E entendemos que quando essas coisas, quando não observadas, descumpridas, nos fere, porque são importantes para nós. Agora vamos voltar ali nos outros mandamentos. Quando Deus pega e fala, não terás outros deuses diante de mim, certamente isso fere a Deus. Né? Quando, no sentido que Deus se entristece. Quando vemos o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, com certeza isso entristece a Deus se assim não for cumprido. Quando Deus fala, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, com certeza isso fere a Deus. Chegamos no 4º mandamento agora, no versículo 8 de Êxodo 20. Lembra-te do sábado para o santificar. Quando os filhos de Deus não fazem isso, isso fere a Deus. Sabe, se aqueles próximos 6 mandamentos, quando não cumpridos, nos fere profundamente, porque nos atinge, os 4 primeiros mandamentos, quando não são observados, que são aquilo que chamamos de mandamentos para com Deus, no meu coração, eu tenho a convicção de que isso fere a Deus. Então, como você não gosta de ser ferido, como você não gostaria que ninguém te roubasse, furtasse o que é seu, que não houvesse adultério no seu relacionamento, como você não gostaria que falasse mentiras a seu respeito, ou seja, as coisas aqui que você que é pai e mãe, que o filho seu se te honrasse, honre ao seu Deus. Reserve esse dia para Ele. Reserve a sua vida a Ele. Se chegue diante dEle como de forma mais intensa. Durante esse dia, porque o sábado ainda não terminou, o que você vai fazer a partir de agora, quando terminar esse estudo? Desligar aí, sair do Facebook, da página ali do Facebook da igreja, rodar ali o dedinho ali para baixo, ali, ou o mouse, e começar a ver as outras coisas que tem ali? Irmãos, julgue você mesmo, é futilidade ou não é? Então assim, o que você vai fazer depois que terminar essa escola bíblica? Vai meditar naquilo que você aprendeu nessa manhã? Tem algo talvez em confessar a Deus, pedir perdão, se arrepender por alguma coisa? Vai compartilhar dessa palavra dos outros estudos que a igreja já tem tantos já aí na rede social? Vai estar incentivando o seu filho, a sua criança, para depois ali um momento da hora da criança? Vai estar ali no final do sábado, agradecendo pelo sábado, entoando louvores com um grupo de louvor? O que você vai fazer depois que acabar essa escola bíblica? Não precisa me dizer. O importante é que você tenha na consciência, eu preciso fazer alguma coisa diferente nesse dia, para que esse dia seja agradável a Deus, para que Deus se alegre. E a gente vai ver que era justamente isso que Jesus fazia na semana que vem. Jesus ressignificou o sábado e nos deu uma forma de entregar um sábado, que é a aliança entre Deus e seus filhos, uma forma de entregar um sábado agradável a Deus. Porque o Filho de Deus foi perfeito em todas as coisas, o Filho de Deus, ele foi um vencedor, o Filho de Deus, ele foi íntegro diante de Deus e ele agradou o Pai. E nós, como cristãos, dizemos que somos seguidores desse Filho, que somos seguidores desse Cristo e andamos conforme a sua vontade. Luiz. Ainda há muitas coisas a serem ditas sobre o sábado, tais como Jesus e os apóstolos guardavam o sábado, Jesus aboliu a lei de Deus e o sábado, o domingo é o sábado do cristianismo. Essas perguntas serão abordadas em nossos próximos estudos. Irmãos, dá para terminar um estudo como esse sem ler Apocalipse capítulo 14, versículo 12? Luiz, abra na sua casa a sua Bíblia e a gente finaliza realmente com esse versículo, eu já vou orar em seguida. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Nos diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Ok, então,
Em outra versão aqui está a perseverança dos santos. Perseverar em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus, guardar o sábado, é uma questão de fé. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso, bendito o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, que entendemos, ó Pai querido, que veio do Senhor para nós, porque foi revelada a Sua vontade. Quero, Santo Deus, pedir, ó Pai querido, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, para que possamos dedicar, Santo Deus, a Ti um sábado agradável, Senhor. Ó Pai querido, nos mostra, Santo Deus, a cada um de nós, porque é o Senhor que distribui os dons, que distribui os talentos. Nos mostra a cada um de nós o que devemos fazer neste santo sábado para que seja agradável ao Senhor, que o Senhor receba de forma que o Senhor se contente de estarmos separando esse dia para Ti. Perdoa, Santo Deus, as nossas falhas. Perdoa, Santo Senhor, se de alguma forma temos profanado esse dia santo. Perdoa-nos, Senhor, se de alguma forma temos falado de futilidades ou vivido futilidades nesse dia santo. Mas que possamos, ó Pai, aprender com o Seu Filho Jesus Cristo como santificar esse dia ao Senhor. Ó Pai maravilhoso, continua conosco no decorrer deste sábado. Entendemos, ó Pai querido, que o Senhor abençoou todos os dias e santificou o 7º dia. Por isso consideramos que hoje também é um dia de bênção. Por isso, Santo Deus, eu te peço, Pai, que a Tua bênção chegue no lar de cada filho Seu. Chegue na família de cada filho Seu. Abençoe o lar, abençoe a família. Abençoe o esposo, a esposa, os filhos, sobrinhos, netos, primos, ó Pai, tios e tias, ó Pai, que toda a família, Senhor, seja envolvida por Ti, receba de Ti a bênção e a graça. Ó Pai maravilhoso, visita os enfermos do Seu povo. Em o nome de Jesus, ó Pai, visita a vida da Manu, Senhor, naquele hospital, põe as mãos sobre ela, Senhor, derrama da Tua bênção, da Sua graça, esteja trabalhando naquele corpo, Senhor, produzindo, Santo Deus, vida, Santo Deus, em abundância, em o nome de Jesus. Visita, Senhor, o Davi, Senhor, no hospital, Pai. Põe, Senhor, as Suas mãos sobre ele, que a Tua bênção seja derramada sobre a vida dele, Senhor. Que ele receba a bênção e a graça em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, aproveita, Santo Deus, este momento para orar por cada médico, por cada enfermeiro, Pai. Que tem ali, Santo Deus querido, em cada hospital deste país, ou mesmo nas nações dessa terra. Que tem com dedicação, cuidado das pessoas, ó Pai, que estão, às vezes, contaminadas por esse vírus, ó Pai, que está sobre a humanidade. Abençoe a cada um dos enfermeiros, cada um dos médicos, dos profissionais que trabalham, Santo Deus, no ambiente do hospital. Seja, Santo Deus, na parte administrativa, como na medicina, mesmo as pessoas que zelam pela limpeza. Que todos, ó Pai, estejam protegidos pelo Senhor, ó Pai querido. Assim como o Senhor tem protegido o Seu povo, ó Pai, deste mal e dessa enfermidade. Ó Senhor, sabemos, ó Pai querido, que a humanidade tem se afastado de Ti. Tem abandonado a Sua palavra, tem abandonado a Sua vontade, tem abandonado os Seus mandamentos. E assim, Senhor, como sobre Israel veio a Sua justiça, veio o Seu castigo, sabemos, ó Pai, que sobre as nações da terra tem vindo, Santo Deus, a Sua ira, Pai. Porque o homem tem se afastado da Sua presença. Mas nós não, Senhor. Como igreja, nós Te pedimos, Senhor, que possamos andar na Sua verdade. A Sua palavra que nos santifica é a verdade. Que possamos andar conforme o Seu propósito, porque o Seu propósito é bom. A Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ó Senhor, nos ajuda a viver conforme o Seu propósito. Pois assim, Santo Deus, como a dificuldades de Israel lá no cativeiro babilônico,
Quando o Senhor pediu que lá eles guardassem o sábado, foi passageiro aquela dificuldade. Sabemos que as diversidades que vivemos neste mundo, que as diversidades que temos passado na nossa vida, também são passageiras, Pai. Porque temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, que nos dá a vitória através do seu sacrifício, do seu sangue e do elo que Ele nos faz até Ti, até o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E é por isso que encerramos essa escola bíblica, essa oração em um nome santo, bendito, do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu, que padeceu, que ressuscitou, que está à destra de Deus, que intercede por nós como um sumo sacerdote, como um advogado adiante do Pai. Neste nome santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos essa oração, em o nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, se por acaso entre algum desses textos os irmãos ficaram com alguma dúvida, sintam-se à vontade para nos procurar aqui no Facebook ou também no nosso WhatsApp, que é o 41 98400 0531. Então, desejamos aos irmãos um feliz sábado. O pastor Eugênio estará nos despedindo com a bênção sacerdotal. Bom, falta um minuto aqui para o meio-dia, horário de Brasília. Eu quero agradecer por você que passou essas últimas 2 horas aqui acompanhando essa palavra. Vivemos 2 horas estudando a Bíblia, vivemos 2 horas agradando a Deus. Então, posso dizer que já essa parcela de sábado, nós fizemos algo que agradou a Deus. E é por isso que eu estou muito feliz por você que esteve aí até agora, agradando a Deus comigo, porque estávamos meditando na sua palavra. Que possamos levar essa palavra em nosso coração. Receba agora a bênção que o Senhor ordenou, que assim fosse abençoado os seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então agradecemos a todos que nos acompanharam nesse santo sábado. Lembrando que na próxima semana estaremos dando continuidade nesse estudo, falando um pouco mais sobre o sábado. E desejamos a todos, ao seu lar, aos seus amigos que estão acompanhando, muitas vezes familiares, um feliz sábado. Que Deus nos abençoe nessa próxima semana que se irá iniciar após o findar desse sábado. Que a paz seja convosco. Amém?